Os Vingadores se tornaram a maior equipe de heróis no cinema devido ao excelente trabalho do MCU em sua Era de Ouro, a Saga do Infinito. Mas que quadrinhos serviram de base para esses Vingadores unidos no cinema em 2012? A resposta é Supremos, com roteiro de Mark Millar e arte de Bryan Hitch, lançado em 2002, ou seja, 10 anos antes do filme, apresentando uma versão mais moderna e realista da equipe. Eu sou o Neil e esse é o meu canal de cultura pop. Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 quadrinhos que influenciaram profundamente o MCU, começando com os Supremos. Em contraste com a versão original dos Vingadores, que temos o grupo de heróis se unindo por conta própria contra uma ameaça em comum, nos anos 2000, em uma época pós-11 de setembro e marcada por uma visão mais cínica dos super-heróis, como apresentado pelo GB Authority, que teve participação criativa tanto de Mark Millar quanto de Bryan Hitch, os Vingadores passaram a ter uma visão mais governamental. Seus membros clássicos, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Gigante e Vespa, são recrutados por Nick Fury, o agente da SHIELD, que no universo Ultimate é um homem negro com os traços de Samuel Jackson. O aspecto mais militarizado do time é reforçado pela presença do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que aqui são 2 agentes da SHIELD nessa versão, diferente das contrapartes do universo tradicional, em que são vilões reformulados. Além disso, os heróis reunidos por Nick Fury então passam a habitar o Triskelion, uma torre da SHIELD, no lugar da clássica mansão dos Vingadores. Ou seja, os Vingadores aqui são agentes do governo americano, e sua primeira ameaça após um embate contra o Hulk é a invasão do Império Alienígena Chitauri, que foi criado nos quadrinhos por uma questão de direitos autorais, que merece até um vídeo próprio. E esse Chitauri também se torna a ameaça principal dos Vingadores no cinema inicialmente. Então, se você curte Vingadores, vai curtir Supremos. A principal mudança é o tom, que nos cinemas é mais otimista, enquanto nos quadrinhos tende ao cinismo dos anos 2000. E na década de 2000, mais precisamente em 2008, foram lançados os filmes do Incrível Hulk e do Homem de Ferro, que também tiveram fortes influências dos quadrinhos desse período. Em especial, o Incrível Hulk é inspirado nos arcos de histórias escritos por Bruce Jones, entre 2001 e 2005, onde acompanhamos uma nova perspectiva do Gigante Esmeralda, focando na fuga de Bruce Banner, caçado por uma organização secreta conhecida como Home Base, em um tom que traz uma homenagem à constante fuga de Banner na série clássica do Hulk dos anos 70, em que ele viajava pelos Estados Unidos. Nesse quadrinho, Banner passa a usar técnicas de meditação com um metrônomo, como é adaptado para o cinema, além de ter a ajuda do misterioso Mr. Blue. E alguns antigos adversários fazem aparições neste arco, que tende mais ao terror, como no arco envolvendo a figura do Abominável, que trabalha para essa organização chamada de Home Base, e se torna um adversário ainda mais sádico para o Banner. Curiosamente, entre os adversários, também temos a presença do líder, a grande antítese gama do Hulk, enquanto o Banner é um cientista super inteligente que se torna em um ser de pura força e raiva, Samuel Stern era um homem comum que se torna em um super gênio após a exposição aos raios gama. E durante esse arco, ele tenta assumir o controle do corpo do Hulk. Ou não, esse arco de histórias é um pouco confuso. Na verdade, ele é pouco comentado não por ser ruim no geral, mas por ter um final ruim. A própria conclusão da história é caótica, e o cânon dos quadrinhos deixa ambíguo se considera esse run relevante ou não. De modo que não dá pra saber se o final dessa história realmente aconteceu. Mas se tratando de um arco de histórias produzido logo antes da vinda do Incrível Hulk pro cinema, acabou influenciando fortemente a adaptação. Mas enquanto o Incrível Hulk de Bruce Jones é um material fonte fraco que pode ser melhorado no cinema, temos, por outro lado, um excelente material fonte como inspiração para o Capitão América do cinema, que é o Capitão América por Brubaker, a principal influência do personagem no MCU. Obviamente, eu poderia destacar que a trama do Soldado Invernal é diretamente adaptada das histórias desse escritor, que traz de volta a figura do sidekick do Capitão América, Bucky, e o torna em um antagonista, que com o passar do tempo torna-se uma importante figura para a mitologia do personagem. Porém, quando fazemos uma leitura desse run, é notável que a base para esse personagem patriota no cinema se deve bastante a esse run dos anos 2000. Afinal, originalmente o Capitão América é um soldado da Segunda Guerra Mundial que desperta poucas décadas depois, nos anos 60, sem um grande impacto cronológico. Em outras palavras, ele adormeceu na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e despertou 20 anos depois. Porém, o tempo no mundo real passou, e em uma sociedade pós-11 de setembro, há inúmeros questionamentos sobre o ideal de um sonho americano. E Brubaker
traz muito bem isso, e revitaliza o personagem com histórias que trazem um tom de thriller de espionagem, que parece fortemente influenciado pelos grandes thrillers do período, já que nos anos 2000 tivemos a ascensão de franquias como Bourne e Missão Impossível, que ganhavam cada vez mais destaque com várias sequências. Então, todo o aspecto de espionagem governamental é explorado com essa fase, que trabalha muito bem a relação do capitão com a SHIELD e com a agente Sharon Carter. Os vilões também contribuem com essa narrativa, pois temos o resgate do Caveira Vermelha na sua busca pelo cubo cósmico. Temos também o terrorista Ossos Cruzados e a Sociedade da Serpente, além da excelente adição da filha do Caveira Vermelho, que é uma neonazi chamada de Pecado. Brubaker entende que o Capitão América é datado, e não digo isso de maneira pejorativa, mas como um fato. Ele é um homem que carrega consigo uma data, uma representação do século passado e da última grande guerra mundial, carregando os conflitos disso, diferente de outros personagens como Justiceiro e Homem de Ferro, que possuem suas origens vinculadas a guerras, mas que são constantemente atualizadas para conversar com o público da época. O Capitão América continua sendo um homem do seu tempo. E falando no Homem de Ferro, vale a pena destacar o Homem de Ferro por David Michelin. Afinal, foi o escritor que definiu novos rumos para o personagem no seu longevo run no final dos anos 70 e no início dos anos 80, se tornando um dos escritores que consolidaram o personagem nos quadrinhos. Afinal, é durante sua passagem que o alcoolismo do Tony Stark é explorado como uma forma de fuga das frustrações, tanto dos problemas da vida heróica, quanto dos problemas com as indústrias Stark, tão cobitada por inimigos e pelo próprio governo, culminando no arco do Demônio da Garrafa, com o herói em uma situação ainda mais tensa pelo visto, e além disso, é graças a David Michelin que temos a Guerra das Armaduras. Uma vez que inimigos cobiçam a tecnologia Stark, os planos por trás das armaduras de Tony caem nas mãos dos seus inimigos. Dentre os inimigos destaca-se o Justin Hammer, criado por Michelin como um adversário empresarial do Tony, financiando seus vilões por meio das indústrias Hammer. E além de trazer todos esses elementos essenciais para a construção da figura do Tony Stark no cinema, foi Dave Michelin que apresentou James Rhodes, o valioso amigo de Tony que ganharia sua própria armadura futuramente. Mas esse não é o único run que foi influente para o cinema, pois também vale a pena citar Homem de Ferro por Matt Fraction. É provavelmente o quadrinho com maior sinergia com o MCU, sendo publicado em 2008, próximo do lançamento do filme do Homem de Ferro, e consequentemente produzido quase simultaneamente ao filme. Trouxe atualizações focando na complexidade emocional do Tony Stark, pois logo no início, em um arco em que ele é assombrado pela sua própria criação, suas armas militares estão sendo usadas por um terrorista que age como um espelho sombrio de Tony. Esse terrorista se chama Ezekiel Stane. Ezekiel é filho de Obadiah Stane, o Monge de Ferro, e colega do pai do Tony Stark, que fundou as empresas Stark. Então, nessa história, Tony é confrontado com o destino sombrio que as criações de sua empresa trazem de uma forma similar ao que o filme faz. A maior diferença é a escolha dos vilões, já que no cinema optaram pelo próprio Monge de Ferro e não por seu filho. E no decorrer da trama, diversos adversários são reimaginados nos quadrinhos, como o retorno das indústrias Hammer, um reflexo das indústrias Stark que financia a criação do Detroit Steel, que seria uma versão patriótica maligna do Homem de Ferro, similar ao que ocorre no segundo filme do herói. Além disso, há uma modernização da origem do Stark, tornando-o em um personagem mais alinhado com as guerras do Oriente Médio. Nesse período, estava acontecendo essas guerras, enquanto anteriormente, o Stark era associado à Guerra do Vietnã. Mas isso foi antes dos anos 2000. Vale destacar que, além dos retcons e modernizações, a história também traz uma outra adição que foi reaproveitada no MCU, a criação da Resgate, que é a armadura para Pepper, o par romântico do Tony Stark. Então, se você é fã da versão do cinema do Tony Stark, esse quadrinho é essencial para sua leitura, pois é bem alinhado com a versão que vemos nas telas, sem ser necessariamente uma cópia, mas uma produção criada em paralelo. Infelizmente, muitos quadrinhos da Marvel moderna focam em emular o MCU, ao invés de criar novidades, um ponto fraquíssimo que cria um verdadeiro ciclo de repetitividade. E falando em ciclos, talvez você curta conhecer todos os reboots da DC nesse outro vídeo.